Fala pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Exatamente. Então, inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? As informações são do site Carta Capital. Olha bem, os bolsonaristas já se tocaram que o Bolsonaro está perdendo popularidade. Por que eu falo isso? Porque eu estava vendo, inclusive fazendo uma ligação daquela manifestação que teve na Paulista e da manifestação que teve domingo em Copacabana. Olha bem, em Copacabana não teve nem a metade de pessoas que teve em São Paulo. Agora, será que São Paulo é mais bolsonarista do que o Rio de Janeiro? Eu acho que não, porque o Bolsonaro, ele foi eleito deputado federal 28 anos direto pela população do Rio de Janeiro. E tem outra, o filho dele é vereador, o outro foi deputado e hoje também é senador pelo Rio de Janeiro. Eles praticamente são ligados toda aquela bandidagem que tem no Rio de Janeiro. Agora, a popularidade dele, eu não sei se porque o Chiquinho Brazão foi para a cadeia e o irmão dele, que caiu a popularidade do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Agora, eu não entendo como ele ainda consegue colocar 30 mil pessoas, porque 30 mil pessoas é bastante gente. Agora, o Bolsonaro também já se tocou que a popularidade dele está caindo. E ele, consecutivamente, está com medo. Porque o que acontece? Pelo que ele falou no discurso lá do ato, ele está morrendo de medo de ser preso. Porque aquele Bolsonaro que agredia as pessoas, que agredia jornalista, que não respeitava ninguém, parece que sumiu. Agora ele está pianinho, inclusive falando fino e compassado. Agora, é vergonhoso ver isso, de um cara que se dizia machão, que ele era o dono do mundo, que era ele que mandava em tudo. Agora ele está pianinho. E seus seguidores já se tocaram disso e estão chamando ele de traidor, de covarde. É isso que os bolsonaristas estão falando do seu mito Bolsonaro. Porque também esse tal de mito não é brincadeira. Agora, os outros bolsonaristas que também cometeram crimes, inclusive no seu trabalho, que é o caso daquele ex-procurador, tal de Deltan Dallagnol. Esse tal de Deltan Dallagnol, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão que condenou esse ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a pagar
R$ 75.000 em indenização por danos morais ao presidente Lula do PT. Agora, isso foi lá atrás, em 2022. Porque o que acontece? Eles apelaram e a ministra Carmen Lúcia confirmou a condenação. E o caso envolve, sabe o quê? E por que ele vai ter que pagar? Porque na época da Lava Jato, como a quadrilha deles estavam no auge, inclusive com o apoio da Rede Globo, o caso envolve aquele tal de PowerPoint utilizado pelo Dallagnol durante uma entrevista coletiva. Isso em 2016, para imputar crimes ao presidente Lula. E a ilustração trazia o nome do Lula no centro da tela, cercado por 14 expressões como petrolão, perpetuação criminosa no poder. E em nota, o tal de Deltan Dallagnol acusou a decisão de ser mais um claro afago da cúpula judiciária em Lula. E o ex-procurador afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal busca prejudicar quem combateu a corrupção. Porra! Além disso, esse tal de Dallagnol é um mentiroso. Porque o que acontece? Essa tal de Lava Jato era uma quadrilha que procurava desviar dinheiro das pessoas, inclusive da Petrobras. Porque eles inventaram uma tal de fundação que ia mamar na teta da Petrobras. Só não fizeram isso porque o Supremo Tribunal Federal interviu. E o Ministério Público também. E a condenação imposta ao presidente pela Justiça Federal de Curitiba que foram anuladas no Supremo Tribunal Federal em 2021. E quem também reconheceu a suspensão dos seus aliados, o ex-juiz Sérgio Moro, do União, na condução dos processos. Agora, tem um porém nisso aí. Com juros e correção monetária, a indenização vai chegar mais ou menos nos R$ 100.000. E a decisão foi tomada nessa última sexta-feira. E a defesa do Lula foi à justiça contra a apresentação sobre a alegação de que o procurador agiu de forma abusiva e ilegal ao apresentar o petista como protagonista de um esquema de corrupção. Agora, o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido, condenou o Dallagnol ao pagamento de indenização. E na sequência, olha bem, a Associação Nacional dos Procuradores da República foi na defesa do Dallagnol. Os advogados do ex-procurador acionaram o Supremo para reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça tomada em 2022. Agora, a Associação dos Procuradores da República alegou que é mera possibilidade de responsabilização pessoal de um membro do Ministério Público
no exercício do seu ministério. Fere princípios que regem a atuação dessa instituição, notadamente da indefensia funcional. Agora, é uma piada que o pessoal fala. Quer dizer que se um procurador público comete um crime e uma injustiça, aí ele não pode ser acionado só porque ele é do Ministério Público? É isso que essa Associação Nacional dos Procuradores da República está dizendo. Agora, diz que ela, inclusive, diz que a instituição, notadamente, é a independência funcional. Agora, se o procurador é desonesto, corrupto e faz parte de uma quadrilha, como fez parte o Deltan Dallagnol, que a quadrilha ainda existe lá no Judiciário de Curitiba, na 13ª Vara. Porque, inclusive, o juiz que está na 13ª Vara, ele foi denunciado pelo Tony Garcia. Inclusive, a mulher dele participava de um ato de corrupção lá em Curitiba. A mulher do Tony Garcia, que é juiz da 13ª Vara de Curitiba. Agora, a ministra Carmen Lúcia, contudo, rejeitou os argumentos e afirmou que a decisão da 4ª turma do Supremo Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada, não sendo possível reexaminar as provas. Agora, olha bem o que ela diz. Abre aspas. Mantido o acórdão recorrido na parte em que decidiu pela preclusão da preliminar de ilegitimidade passiva, tem-se preservado fundamentos infraconstitucional autônomo e suficiente para sustentar o julgado. A magistrada ainda condenou Deltan ao pagamento dos honorários dos advogados do Lula, feito na época pelo advogado Cristiano Zanini, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e atualmente quem representa o petista na ação exposta de Zanini e Valesca Teixeira, que é a mulher do Zanini. Agora, até o Zanini vai ganhar uma nota, porque o Deltan Dallagnol vai ter que pagar os honorários dos advogados de defesa. Agora, o cara achava na época, porque eles tinham o apoio da Rede Globo, e eles trabalhavam em conluio com a Rede Globo. Qualquer informação, antes da justiça tomar qualquer procedimento, a Rede Globo já sabia, porque o juiz ladrão de Curitiba, conhecido como Sérgio Moro, a primeira coisa que ele fazia era informar a Rede Globo. Então a Rede Globo, ela cobria assim 24 horas por dia a tal de Lava Jato, que meteu a mão na grana e inclusive estavam em conluio lá nos Estados Unidos.
e até o Ministério Público, na época, também estava envolvido. Agora, esses bolsonaristas todos, inclusive esse pessoal da tal de Lava Jato, eles são culpados desses 4 anos que o Brasil andou para trás. Porque a culpa foi do Moro e desse tal de Dallagnol, que prenderam o presidente Lula para o presidente Lula não disputar as eleições. E aí eles elegeram o genocida Bolsonaro. Que aí o que acontece? Ele, eleito, achou que ele era um ditador e não queria mais deixar o poder, porque ele não acredita na democracia. E aí o que acontece? Como ele perdeu as eleições, a população se conscientizou que realmente estava comendo osso, porque não se comia carne no governo Bolsonaro, se ruía osso. E também o máximo era pé de galinha e pele de galinha. Isso que os matadouros jogavam fora, eles estavam vendendo para a população. Porque era a única coisa que na época a população podia comprar. Totalmente diferente de hoje. Hoje você vai no açougue, 1 quilo de filé mignon é menos de R$50. Na época do Bolsonaro, era mais de 180. Olha bem, era mais de 180. Hoje está 45, 50 o quilo do filé mignon, porque eu paguei no sábado que eu comprei. Agora, esses bolsonaristas, eles já fizeram tudo o que eles podiam fazer, inclusive atos terroristas. Fizeram vários, inclusive no dia 12 de dezembro de 2022, no dia 24 de dezembro de 2022, no dia 8 de janeiro de 2023, fizeram atos terroristas que detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, com o objetivo único de dar um golpe de Estado na nossa democracia. Sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que eles esqueceram que ditadura militar nós já tivemos e sabemos o que é uma ditadura militar. Sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.